A paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? O vosso irmão em Cristo Lorival aqui, da comunidade do Projeto Resgate e também do ID Pregar o Evangelho. Irmão, o ministério esse que está à frente, nosso irmão Isaías Gonçalves como presidente, Isaías Francisco Morato. Meus irmãos, vocês vão ver aqui no fundo aqui, tem uma nova imagem no nosso canal, que tem essa aqui, ó, Rádio Comunidade Cristã, com essa moça, né? Então, eu coloquei aqui para divulgar para os irmãos quando entrar no canal. O nosso canal tá com página nova, né? Tá com banner novo, né? E também na rádio também. A rádio também tá com esse banner. Então, vamos identificar essa imagem que é da Rádio Comunidade. Meus irmãos, estou aqui para falar um assunto aqui muito, muito importante, irmão. Fala sobre salvação sem obras, né? E o pecado deliberado. Por que eu estou perguntando isso, falando isso aí? A palavra de Deus, ela fala dessas situações, né? Em Efésios 2, versículo 8, o 9 e o 10, está escrito assim, ó: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criada em Deus, criada em Cristo Jesus, né? Na verdade, Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andasse nelas. Porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, a qual Deus preparou para que andasse nas boas obras. Então, somos salvos, né? Pela fé. Está bem claro aí. E depois de salvos, é normal que apareça também boas obras no salvo, né? Então é isso que eu queria conversar com os irmãos. E tem outra passagem que tem em Hebreus, que fala assim, Hebreus 10, versículo 26 e 29. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo, e texto que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeita a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgo vocês? Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele santificou e incitou o Espírito da graça. Irmão, então esse é assunto que eu queria abordar, né? Muitas pessoas se debatem, muitas pessoas têm dúvida e perguntam: irmão, somos salvos por fé em Cristo Jesus? Sim, irmão, somos salvos mediante a fé, está escrito na palavra de Deus. Não posso controlar o que está escrito. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não há condições de você praticar obras para ser salvo. A salvação, ela provém de Cristo, através do seu sacrifício. Um presente. Não merecíamos. Mas aí você pergunta, irmão, mas então não precisa fazer, se a salvação é pela fé, então não existe salvação sem obras? Existe salvação sem obras? Aí é a pergunta. Também existe, irmão. Porque as obras são consequências da transformação que o Espírito Santo de Deus faz na pessoa. Tem várias situações que a pessoa não tem nem obra, não tem nem história. Tem aqueles que foram chamados de última hora. Aqueles que foi anunciado a Cristo e logo em seguida Deus recolheu. Tem aqueles que estão num leito de dor, né? Com o corpo físico abalado, estão lá sofrendo. Que obras eles vão ter? Obras de sofrimento, né? Não tem obras, né? Tem várias situações onde que o cristão, ele pode não ter obras, né? Essas obras que falam, né? Então há salvação sem obra, porque a salvação é por Cristo. Se eu falar que tem salvação por obra, eu estou agindo contra a palavra. Se eu falar que não há salvação sem obra, também estou agindo contra a palavra. Porque eu ficaria em contraste.
Tem situações que as obras não aparecem. Mas por que existem as obras no credo cristão? Não é porventura pelo efeito da transformação que o Evangelho proporcionou? Não é verdade? Então, há situações que a salvação ocorre por obras, né? A salvação ocorre depois da fé constituída em Deus, né? Aí surgem as obras, né? Então, assim, meu irmão, a salvação é em Cristo. Isso não vamos tirar nenhuma dúvida. É pela graça, através da fé e não por obras. Então, se alguém fala isso, está falando a verdade. As obras, no caso, irmãos, não são necessárias para a salvação, porque aí você vai tirar o mérito de Cristo. Mas, sendo salvo, sim, há uma consequência natural da fé genuína, a fé em Jesus, e os únicos requisitos para a salvação é a fé, né? A pessoa tem que se arrepender dos seus pecados, reconhecer que ele é falho, que ele precisa de um Salvador, crer nele, e a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Agora, a transformação é outro processo. A salvação, irmão, na verdade é um presente de Deus, que ele oferece a todos os que creem em Jesus Cristo. A palavra de Deus ensina que a salvação não se baseia no méritos humanos. É claro, eu li isso aí. Mas na graça de Deus, a fé em Jesus Cristo é o ponto central para a salvação. E as obras são a demonstração extrema da nossa fé. Então a fé, irmão, na verdade a fé é um ato, é uma confiança de você em Deus, porque a fé provém de Deus, né? Não existe fé que não venha de Deus, né? Então quando alguém fala que tem fé, é sinal que ele tem um contato, tem uma intimidade com Deus, ou teve um contato com Deus em Jesus Cristo, e ele acreditando, né, a pessoa que o salvou, e salvou toda a humanidade, que aquele que tem fé em Deus, ele crê que está salvo, e que Jesus tem o poder de salvar toda a humanidade. Mas aí entramos no crivo de Deus, no critério, não sei se a palavra certa é essa, no critério de Deus, as exigências que Deus, né, tem para aqueles que estão condenados. É que creia no Filho de Deus, que crê no seu sacrifício, que creia que ele é o Messias, né? E as obras, depois que a pessoa crê, são os frutos dessa fé que você teve em Cristo. São as ações que refletem uma mudança de coração, né? De comportamento, de testemunho, de uma vida cristã, né? Então a fé é muito importante para o êxito, para o coroamento, na verdade, dessa salvação. E as obras apenas vão demonstrar aquilo que Jesus fez na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, você é salvo por Cristo. Mas aí, irmão, é que tem pessoas que falam que não precisa fazer obras. Irmão, precisar para fazer obra para ser salvo, não. Mas vivendo uma vida de obras é mandamento de Deus, porque na palavra de Deus aqui em Efésios, diz aqui no finalzinho, no versículo 10, né? Porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, das quais Deus preparou para que andássemos nelas. Obras é um conjunto de atitude, irmão. Tem vários tipos de obras. As obras são os efeitos. Então, na vida de uma pessoa, ela podia ter sido uma pessoa ruim, se tornou uma pessoa boa, podia ser uma pessoa que não tinha um coração duro, agora é um coração amoroso, uma pessoa que ajuda o próximo, uma pessoa que é solidária, uma pessoa que visita, uma pessoa que ora pelos enfermos, vai visitar os enfermos, uma pessoa que prega o evangelho, que anuncia o evangelho, uma pessoa que louva a Deus, glorifica a Deus, enfim, irmão, as obras são vários sinais, né, que os frutos do Espírito podem produzir na pessoa salva. Então, se é fruto do Espírito, provém de Deus, não é da gente.
É Deus que nos deu. Até as nossas obras boas é presente de Deus em nossa vida, né? Aí você fica questionando, então não é necessário fazer boas obras? Não, para ser salvo não, mas é necessário ter um testemunho, um porte cristão, é necessário ter um bom testemunho, mudança de vida, porque em Hebreus fala sobre você pecar deliberadamente. Olha, se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade. Qual a verdade? Cristo. Depois que você é o Cristo. Cristo fala que você não deve roubar, não deve matar, não deve prostituir, se apartar dos pecados. Você viu aquela mulher pecadora? Trouxeram para que Jesus a condenasse, Jesus não condenou. Falou, quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra, né? E ninguém tirou a primeira pedra. Por quê? Todos estavam em pecado. Foi isso que ele falou? Então, o que ele falou para a mulher? Mulher, vai e não peques mais. Então o Evangelho veio para que nós não pecarmos mais. Mas, ao mesmo tempo, nós pecamos. Mas se pecarmos, temos um advogado, Cristo Jesus. Então, mas para que o pecado seja perdoado, é normal que tenha um arrependimento. Como alguém pode ser perdoado sem nos arrepender? Arrependei-vos, não é assim que a palavra de Deus fala, né? João Batista falava arrependei-vos, né? Pedro na sua pregação falou para as pessoas se arrepender. Então o arrependimento é um ato necessário do pecador. Se o pecador ele continua a pecar deliberadamente depois de receber o conhecimento da verdade, já não é sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de um fogo intenso que considerava o inimigo de Deus, que rejeita a lei de Moisés, era sem misericórdia, né? Sem misericórdia, pelos bens de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais o castigo julga e merece aqueles que pisou no Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, o qual ele foi santificado, insultou o Espírito da graça. Então você agora é uma pessoa que foi tirado do pecado. Em Romanos, não sei se é Romanos 8, Romanos 8, o que a Bíblia fala sobre essa situação do pecado, né? Então algumas pessoas questionam sobre andar na santidade ou andar se apartando do pecado, né? Aí Jesus fala assim, deu graça para falar, portanto já não há nenhuma condenação, né, para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, irmão, então você não tem mais condenação. E diz assim, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Estávamos debaixo da lei, que ali nos salvava, mas veio Cristo, pela sua misericórdia, nos libertou, nos salvou. Então nós estamos agora sob a proteção de Jesus, porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, porque ela, na verdade, a lei só apontava o pecado do homem e a punição, enfraquecida pela carne, Deus fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que a justa exigência da lei fosse plenamente satisfeita em nós, que nós vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então hoje se vive segundo o Espírito, porque Jesus pagou esse preço para que você vivesse segundo o Espírito, para que você fosse gerado pelo poder da palavra. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, o desejo, mas quem de acordo com o Espírito tem as mentes voltadas para o que é Espírito, deseja. Então, se você é crente, você tem que estar voltado para as coisas que é do Espírito. Mas se você é crente e é voltado pelas coisas da carne, então você está dizendo que não é crente, porque você está debaixo da servidão da lei, então você não foi liberto. Mas, irmão, mas ele vai na igreja, irmão, mas os seus atos não demonstram, a sua fé não demonstra aquilo que ele diz que crê. A Bíblia fala que é crer. Crer é um trabalho do Espírito Santo, da transformação e regeneração da nossa vida, mudança. E se não há essa mudança na vida do cristão, então não é crente, irmão. Os atos dele, os frutos dele fala. Aí Jesus fala sobre a videira verdadeira. Quem está ligado em Cristo produz frutos, né? E se alguém fala que está ligado em Cristo e não produz frutos, diz que é um galho seco, não produz frutos, é tirado. Não pertence à videira verdadeira. Então diz assim,
A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo pela carne. Então você não tem como cumprir a lei de Deus, é Cristo que cumpria. Aí você está debaixo da misericórdia de Cristo, mas você não quer aceitar a misericórdia de Cristo e andar em novidade de vida assim como Cristo pede. Então você não está na lei de Cristo, você não está andando segundo a lei do Espírito que Deus colocou no seu coração. Entretanto, vocês não estão mais sob o domínio da carne, ok, você não está mais sob o domínio da carne, mas do Espírito. E de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então é uma pergunta: tem Cristo no seu coração? Então você não pode andar segundo a natureza pecaminosa. Então tem que andar segundo a lei do Espírito. A lei do Espírito produz fruto do Espírito. Não tem dizer que é aquele que diz que está em Cristo e produzir os frutos da carne. Ou seja, viver na prática do pecado. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então não é eu que estou falando que você não é crente, deixa de ser crente. É a palavra. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa por causa da justiça. Esse é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, em Cristo nós temos vida nesse corpo. Em Cristo nós temos que ter o domínio nesse corpo. Em Cristo nós temos que rejeitar o pecado, combater o pecado, não aceitá-lo como uma coisa normal. Porque se errarmos, pedimos perdão a Deus e vamos seguir a vida. Se errarmos amanhã, vamos pedir perdão a Deus em nome de Jesus Cristo. Ele vai interceder por nós. Até a purificação, até a santificação. É um processo demorado. Mas nós não podemos estar a favor do pecado. Diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, se vivemos sujeitos a ela. Mas, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos dos corpos, viverão. Então, para você viver devido em Cristo, você tem que mortificar a carne, tem que produzir os frutos do Espírito, tem que ter obras de Cristo na sua vida, na minha vida, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E se você é filho de Deus, irmão, tem que andar segundo esse ensinamento. Pois vocês não receberam um espírito para escravizar, que eu escravizo, para novamente temer, mas receberam o espírito que adota como filhos, por meio da qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, você é filho de Deus, e como filho de Deus tem que sair da prática do pecado. O próprio diz assim: se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, das promessas, de tudo aquilo que Ele nos prometeu. Mas se não andamos segundo o temor de Deus, então estamos segundo a natureza da carne, que já está condenada, que não foi salva. Então pereceremos e morreremos. Então a pessoa, irmão, para voltar aqui, que é tão complicado falar isso e tão simples ao mesmo tempo, não existe salvação por obras. É salvo pelo meio da fé no Senhor Jesus. Estamos entendidos nessa parte? Na crença, quando você crê, você é um salvo. Temos que produzir obra, não é que você tem que produzir. O próprio Espírito de Deus que está em você te faz você produzir. É automático, irmão. Não é porque você quer fazer, que o Espírito de Deus que trabalha no teu coração automaticamente faz produzir isso, né? E o pecado deliberado? O pecado deliberado é inimigo, nos faz inimigo de Deus, nos faz entrar em condenação, né? Porque nenhuma condenação porque estão em Cristo Jesus, que anda segundo a lei do Espírito. Mas se você anda segundo a lei da carne, você está em condenação, porque você não está liberto, você não está salvo, não habita em você o Espírito de Deus, você vive segundo o pecado, segundo o curso desse mundo. Então você não conheceu verdadeiramente a Cristo. Então verdadeiramente você está servindo ainda ao pecado. Ainda que você fala que batizou, fez tudo, mas não se arrependeu, não vive numa vida cristã. É necessário reconhecer que somos dependentes de Deus. Você é dependente de Deus. E como dependente, você tem que agir como Deus quer que nós agimos. Ele quer que nos apartamos do pecado, da prostituição, dessas práticas que a carne
gosta. Nossa natureza pecaminosa. Para nós andar segundo a lei de Deus. E a lei de Deus vai habitar em você o Espírito de Deus. O Espírito de Deus te ensina a viver segundo a vontade de Deus. Se nós vivemos segundo a vontade de Deus, vamos receber vida eterna. Mas segundo a vontade da nossa carne, nós somos inimigos de Deus. Não temos Ele, não temos o Espírito de Deus. Então quem vive na prática deliberada do pecado, consciente, sabe que está errado, mas faz, não se arrepende, não vive em temor, vive só em desobediência, vive praticando os frutos da carne, a sentença é morte. Mas se você tem Cristo, automaticamente ele vai produzir frutos do Espírito na sua vida. E você automaticamente vai fazer obras, não porque vai ser salvo, porque já é um salvo, porque já conhece a verdade que é Cristo Jesus. Eu espero que os irmãos compreenderam. Fazemos as obras não para ser salvos, mas porque somos salvos, porque necessitamos fazer a vontade de Deus. Sede santo porque eu sou santo. Então é um processo, tudo processo de Deus. Mas se rejeitamos, como o Espírito de Deus vai fazer a obra na sua vida se você rejeita? Se você rejeita Deus, se você rejeita a sua palavra, se você rejeita o seu ensino, se você rejeita o Espírito Santo que está em você, né? E vivendo e se escravizando na prática do pecado, então você não pertence a Ele. Mas os que pertencem, que foi gerado pelo poder do Espírito Santo, né? Nasceu da água, nasceu do Espírito, vai viver na sua vida, procurar fazer o que é do alto, o que é de Deus. Essa mensagem, que Deus abençoe, compartilhe, me ajude a divulgar o Evangelho. Baixe nosso aplicativo, nós temos o aplicativo também. Eu vou deixar aqui no vídeo o nosso link do nosso aplicativo para vocês baixarem para ouvir a rádio da Comunidade Cristã. Além de vocês baixar o aplicativo Radionet e escrever Rádio Comunidade Cristã, Web Rádio da Comunidade Cristã, Web Rádio Comunidade Cristã no Brasil, você vai encontrar o nosso aplicativo também na Radionet. Ou baixe o nosso aplicativo também e ouça louvores 24 horas por dia. Que Deus abençoe a todos fiquem na santa paz de Deus.